Convidamos o senhor Marcelo Souza, da Canadian Solar, para fazer a sua apresentação no painel Principais Tendências do Mercado FV em 2020. Novidades em painéis, inversores e componentes do sistema FV no Brasil. Meu nome é Marcelo Souza, eu sou diretor de vendas para a América do Sul da Canadian Solar, fabricante de módulos fotovoltaicos e provedor de soluções na área de energia solar fotovoltaica. Eu fico baseado em São Paulo, onde é o nosso escritório, a partir do qual nós gerenciamos toda a operação da América Latina, não só América do Sul, mas também México e América Central, toda a operação da América Latina. E hoje eu vou falar um pouco sobre a questão do impacto desse novo mundo, né, que está todo mundo falando. Ou seja, qual é o impacto no nosso setor de tudo que está acontecendo. Já tiveram vários eventos na internet, não só em relação ao setor solar, mas outros setores também. E eu vou trazer um pouco essa abordagem do que está acontecendo do ponto de vista do fabricante em relação ao mundo, do que pode trazer de impacto para o nosso país, em relação ao nosso país no setor de energia solar. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o ano de 2019 da Canadian. O ano de 2019, a Canadian ela é um dos top 5 fabricantes no mundo. Ano passado, nós tivemos um total de embarque de cerca de 8,6 gigawatts. Esse ano a previsão ela era no início do ano de 14 gigawatts. Essa já é uma das mudanças. Revisamos esse embarque para 10 a 12 em vez de 14 gigas. A Canadian ela opera em cerca de 23 países, tem mais de 13 mil funcionários e nós somos um dos maiores desenvolvedores de projetos na área de geração centralizada do mundo. Nós temos um portfólio, um pipeline de cerca de 11,7 gigawatts de projetos de geração centralizada globalmente. Quando eu trago isso para o Brasil, o ano 2019 foi um ano histórico para a empresa. Primeiro foi um ano em que nós ultrapassamos a marca de 2 gigawatts dentro de embarques de módulos para o Brasil. Foi alcançado no final de agosto, mais ou menos na época da Intersolar, isso desde 2014 até o ano passado. Como continuamos embarcando módulos e vendendo módulos no país, no final do ano nós chegamos próximo da capacidade do fornecimento de 2,5 gigawatts. Então, só no ano passado, nós embarcamos para o país cerca de 1,3 giga. Então, 50% desse volume foi apenas no ano passado. Então, é uma marca muito expressiva. Tivemos uma taxa média anual de crescimento de 2014 até 2019 de cerca de 75% ao ano. Também, no ano passado, por volta do mês de agosto, um novo instituto internacional ele começou a avaliar a chamada bancabilidade dos fabricantes através de um outro critério, usando os critérios das agências de classificação de risco. E o primeiro ranking ele foi editado exatamente em agosto, no mesmo mês em que nós ultrapassamos a marca de 12 gigawatts local, onde a Canadian foi um dos top 3 fabricantes que atingiram o grau AA, equivalente das agências de classificação de risco, o que indica que é uma empresa sólida financeiramente do ponto de vista de confiabilidade para projetos de longo prazo. O ano passado ainda, a Canadian Brasil ela atingiu uma marca bastante expressiva, porque nós vendemos produto em reais e nós também embarcamos produtos em dólar, né, para o importador, para o nosso cliente que importa direto. As nossas vendas em reais, no ano passado, nós ultrapassamos a marca de R$1 bilhão no mês de dezembro. Então, nós entramos no chamado Clube do Bilhão, ou seja, das empresas brasileiras em que faturam mais de R$1 bilhão no país, fora os nossos faturamentos das nossas remessas em dólar. Ainda no ano passado, nós concluímos, fomos contemplados com quase 1,2 gigawatts de projetos de geração centralizada, entre leilões federais, que aconteceram no final de 18 e 19, leilões federais, leilões privados e projetos de mercado livre. Foram um total de aproximadamente 9 projetos, em projetos novos e expansões, foram 9 projetos, e totalizando cerca de 1,2 gigawatts. O nosso pipeline total no Brasil é cerca de 1,6 gigawatts, uma parte disso já em operação, e quase 1,2 gigawatts. Estamos iniciando as construções agora, num ciclo de construção de mais ou menos 2 a 3 anos. Quando se trata de produtos, falando rapidamente sobre produto, nós temos uma linha do tempo também da questão do produto principal nosso, que são os módulos. Nós temos também os inversores. Em 2016, nós falávamos que o módulo que era o top, né,
era o módulo 330. Então, o 330 em 2017 era o estado da arte do módulo fotovoltaico. Hoje é o módulo mais simples do mercado e deixando de existir para muitos fabricantes, com o exemplo da própria Canadian. Ao longo do tempo, você vem aumentando ali em conceito, tecnologia, tamanho de célula, tecnologia PERC, half cell, então uma série de evoluções, uma série de tecnologias vem sendo incorporadas aos módulos fotovoltaicos, que vai culminar esse ano. Até o final do ano, surgiram os módulos na classe de 500 watts. Então, está havendo uma aceleração muito grande da tecnologia e da potência dos módulos de 1 ano, 2 anos para cá. Os novos módulos nossos, nessa faixa mais alta, uma das coisas que está acontecendo é aumentando o número de células. Então, nós temos um módulo que vai ser lançado agora no segundo semestre, um módulo de 132 células, que é o antigo 60 células, já virou 120, agora vai ser 132, que começa de 370 até 420 watts, se é polyPERC ou monoPERC, e o módulo que era o antigo 72 células, agora o 156. Então, esses já são os novos conceitos, tanto monofacial quanto bifacial. Então, são as novas tecnologias, os novos conceitos de engenharia de módulos para atingir novas potências e novas eficiências para atender as demandas do mercado de projetos. Agora, voltar ao tema, falar sobre a questão do segmento solar e do impacto. Primeiro, eu vou falar mundialmente, aí depois eu vou falar quais são os impactos aqui local. Primeiro, a demanda global mundial. A demanda despencou em tudo quanto é lugar. Então, os países que entraram na crise sanitária da Covid primeiro foram os que tiveram, naturalmente, a redução da demanda de imediato. Então, isso aconteceu na China, depois expandiu para a Europa e depois para as Américas, Estados Unidos e América do Sul. O outro lado da moeda é que esses países que entraram na crise primeiro foram os primeiros que começaram a sair e, consequentemente, a retomar a demanda, a retomar as compras do setor de solar, de qualquer tipo de equipamento, de qualquer tipo de projeto. Então, houve uma queda acentuada, de certa forma, entre a metade do primeiro trimestre do ano e a metade do segundo trimestre, somando todos os mercados, em momentos diferentes. Tá? A entrada em crise e também momentos diferentes da retomada. Os embarques dos projetos de geração centralizada, eles também têm um impacto muito grande de volume em cima dos fabricantes. Nós tivemos os desenvolvedores de projetos, eles postergaram a entrega de produtos, principalmente no segundo trimestre, o segundo quarto, que os fabricantes chamam de Q2. Né? Então, no nosso Q2, uma boa parte das entregas dos projetos de geração centralizada elas foram postergadas, porque muitos projetos não tinham condição de entrar com o pessoal de construção em obra, ou a quantidade de pessoas que podia colocar em obra era menor. Então, uma série de fatores estavam impactando que fizeram com que uma parte dessa demanda, dessa entrega de produtos que seria no Q2, ela fosse jogada em direção ao Q3 e ao Q4. O impacto dessa história da demanda no restante dos fatores do módulo fotovoltaico. Primeiro, o preço. O preço ele caiu de 15% a 20% num cenário de 60 dias. Uma situação que já aconteceu extremamente recente por fatores outros, foi uma queda muito abrupta num curto espaço de tempo. Isso fez com que os fabricantes eles tivessem que tentar equilibrar a produção e a demanda. E esse próprio ajuste de preço já avisava um pouco isso. Os fabricantes eles precisavam encher capacidade de produção, encher a linha de produção, porque ele tem um custo fixo a manter. Então, a partir do momento que a demanda ela cai abruptamente, eu preciso ter um volume mínimo de produção para eu ter, nem que seja a margem zero da empresa. Então, os fabricantes eles precisam encher a linha de produção num patamar mínimo. E uma das coisas que se faz é derrubar o preço. Então, houve uma queda muito abrupta de preço de forma artificial. O preço chegou em dólar num nível que esperava-se chegar provavelmente no Q4 ou quem sabe no Q1 de 21. Então, foi uma queda muito acentuada num curto espaço de tempo que não se espera que tenha novas quedas acentuadas, a não ser que tenha novas crises futuras. Então, assim, na verdade, está como sendo uma antecipação de um preço que aconteceria provavelmente no Q4 ou no Q1 de 21. Uma das coisas que os fabricantes fizeram para tentar ajustar isso foi a redução da capacidade de produção. Quando começa um ano, todos os fabricantes, os maiores pelo menos, eles preveem uma ampliação na capacidade de produção. E essa ampliação na capacidade de produção, uma parte disso, uma parte desses investimentos, eles foram revistos. Então, a Canadian foi um dos fabricantes que fez essa revisão. Então, foram retirados de produção
ou de expansão ou redução de turnos, foram retirados de produção em torno de 20 GB. A previsão no início do ano era o ano terminar com 130 gigawatts fornecidos globalmente, e agora a nova previsão, de um mês atrás, aproximadamente 110 GB. Com certeza, nos próximos meses, nós teremos uma nova avaliação desse número. Mas, nesse momento, já há uma projeção de redução de 20 GB de produção, de capacidade de produção, o que representa 20% do volume mundial. É um volume significativo. Um dos fatores que também representou, como consequência de todo esse cenário, foi que os fabricantes menores, eles têm uma capacidade financeira, uma boa parte deles, uma capacidade financeira também menor. E há uma projeção de uma concentração do mercado. Essa concentração já vinha acontecendo. No ano passado, 2019, cerca de 65% dos embarques totais do mundo, eles estavam dentro dos top 10, ou seja, os 10 maiores fabricantes do mundo. Agora está se esperando, dentro dos top 5, ampliando talvez 6 ou 7, cerca de 60% a 70%. Então, o mesmo percentual de embarque, só que numa quantidade menor ainda de empresas. Em vez de 10, 5 ou no máximo 7. Então, nós estamos indo na direção de uma concentração do fornecimento. Menos empresas representando um percentual maior da demanda global, um percentual maior dos embarques. E o cenário da história da Covid acelerou esse processo. Então, a gente deve ter uma concentração significativa ao longo desse ano de 2020. No lado da tecnologia, o que aconteceu? No lado da tecnologia, primeiro, os fabricantes eles começaram a antecipar embarques, a antecipar lançamentos. Então, eles começaram a antecipar novos produtos, antecipar novas tecnologias, porque uma das coisas que aconteceu, estava tendo o lançamento de novas tecnologias, isso se acelerou, e acelerou-se de uma forma muito rápida no período da pandemia, porque foi uma das formas que o fabricante entendeu que era possível dinamizar o processo da demanda, ou seja, dinamizar a colocação dos pedidos. Então, já que eu já estou numa fase de fazer alteração da minha linha de produção, de fazer alteração de produto, eu acelero esse processo e coloco os pedidos dentro de casa baseado nas novas tecnologias. Então, foi uma das formas que o fabricante encontrou para tentar fazer isso, foi acelerar e antecipar. Os lançamentos eles já eram previstos, então os fabricantes eles têm uma linha do tempo de lançamento. O que aconteceu foi apenas uma aceleração desse processo. E esse conceito, ele envolve módulos com maior número de células, já tinha se passado dos 60 células para 120, os 72 para 144, então está se lançando módulos com maior número de células. Uma coisa que está acontecendo também é a produção dos chamados wafers, em cima do qual são produzidas as células. Está se trabalhando com wafers de tamanho físico maior. O mercado ele não tem muita essa informação, esse conceito, mas o módulo que a gente está acostumado a ver, ali 350, 360 watts, 330, 340 watts, ele é baseado numa célula de tamanho de 157 milímetros. Esse produto está com dias contados, entre todos os fabricantes. Então, numa janela aí de 6 meses a 1 ano, não vai ter mais esse tamanho de célula. E ao morrer esse tamanho de célula, naturalmente, morre com ele uma característica de produto, uma característica de módulo que dependia desse tipo de célula. Então, o que vai acontecer aqui nos fabricantes grandes, pelo menos, esse tipo de célula e, consequentemente, um determinado tipo de produto morre com ele. Né? Vai ser aposentado num cenário de 6 a 12 meses. E começa a se dividir muito bem o cenário do que é o modo de geração, do que é o setor de geração distribuída e do que é o setor de geração centralizada. Primeiro, geração centralizada, está acontecendo uma migração extremamente acelerada na direção do bifacial. Então, o módulo bifacial, praticamente 100% das consultas que ocorrem hoje em relação à geração centralizada no Brasil são com a tecnologia de bifacial. Para alguns projetos maiores de GD, mais próximos de 5 MB, também já está começando aí na direção do bifacial, mas o grosso ainda do mercado de GD ainda é o módulo monofacial. Então, eu vou ter o módulo bifacial e de tamanho físico maior, das células 166 milímetros ou mais, o que significa que o módulo é muito maior, 2,20 metros, 2,15 metros por 1,5, 1,10, então são módulos fisicamente maiores com potências muito altas, na faixa de 500 watts ou um pouco mais de 500 watts, e que eles estão indo na tecnologia bifacial. Módulos muito mais potentes, tecnologia bifacial,
mas são módulos fisicamente maiores e mais pesados, não necessariamente adequados ao mercado de geração distribuída, que tem muita coisa baseada em telhado. E uma parte desse conceito de células maiores, mas não tão maiores, um pouquinho menor, 161 a 166 milímetros, vai ser os módulos na faixa de 450, monofacial, 450, 460, 470 watts. Que aí é um módulo que ele é maior do que o que nós conhecemos hoje, porque a célula de 157, como eu falei, vai morrer. Então esse módulo ele é um pouco maior, mas ele não é tão grande quanto o módulo que vai ser utilizado na geração centralizada. Então, um módulo já mais adequado ao conceito da geração distribuída. Então, essa é uma das migrações, uma das consequências do que está acontecendo no mundo da tecnologia neste momento, nesse cenário. Eu trago, então, para o mercado de geração distribuída, mercado brasileiro. Então, vamos fazer uma rápida análise sobre o mercado brasileiro. Primeiro, do ponto de vista de demanda, o que aconteceu? Todo mundo viu, né? A demanda despencou, mas ela não despencou de maneira uniforme. Um levantamento que a gente fez mais ou menos com distribuidores variou de 30% a 70%. Algumas regiões eles tiveram uma quarentena, um isolamento um pouco mais profundo, então aquela demanda naquela localidade despencou de uma maneira mais pesada. E outras áreas foram mais flexíveis, então naquela outra localidade ela despencou, mas não despencou tanto. Então isso não foi uniforme, isso não foi em todo o país, não aconteceu da mesma forma. Isso gerou alguns cenários. Primeiro, os distribuidores nacionais, eles sentiram o impacto de uma maneira geral, porque parte do mercado deles teve uma redução muito expressiva e parte do mercado deles teve uma redução não expressiva, mas teve uma redução. Então, o cara que é o distribuidor nacional, ele sentiu, ele ficou altamente estocado entre março e junho de 2020. Então, ele tinha uma previsão de um mercado extremamente aquecido, que era o cenário de 2019, então, o nosso mercado de geração distribuída no Brasil extremamente acelerado. Então, ele tinha uma previsão e um contrato junto aos fabricantes de um volume extremamente alto e, de repente, esse mercado despenca. O estoque dele vai lá em cima e o prazo para ele vender esse estoque ele se estende significativamente. Se estendeu o estoque dos distribuidores de grande porte, distribuidores nacionais, ele se elevou para um prazo médio aí de 4 a 6 semanas para de 9 a 12 semanas. Então, praticamente dobrou o prazo de estoque com o mesmo volume que ele tinha previsto antes. Então, agora esses distribuidores nacionais eles estão começando a reagir. Eles foram vendendo devagarzinho, o mercado foi comprando, mesmo que no volume mais baixo. Agora o mercado está começando a abrir e esses distribuidores eles estão voltando a negociar com os fabricantes, mirando as demandas do segundo semestre. Mas, quando você traz isso para o nível regional, isso variou. Por quê? O mercado regional, cuja demanda caiu um pouco, aquele distribuidor regionalizado, ele ficou vendendo de forma muito significativa. Então, algumas empresas, elas não sentiram impacto. Então, a gente recebia, inclusive, relato, não, as vendas para mim aumentaram. Porque algumas empresas nacionais passaram a ter dificuldades financeiras efetivas que foram cobertas por empresas regionais. E aquele mercado não sofreu tanto no impacto do isolamento. Então, houve relato de empresas regionais que aumentaram o volume. E já outras, onde a região dela parou tudo, fechou tudo, ela sentiu bastante a queda do mercado dela, porque aquele era o único mercado em que ela atuava. Então, o que teve um isolamento grande, aquele era o único mercado que ela atuava regionalmente, ela sentiu bastante. O outro não teve um isolamento tão grande, ela conseguiu fazer negócio mais do que isso. Ela conseguiu ocupar espaço de outras empresas que tiveram dificuldade financeira nessa situação econômica causada pela crise sanitária do coronavírus, né? Então, o impacto ele variou um pouco entre nacional e regional, de acordo com a localidade, de acordo com o perfil da empresa. Mas a situação econômica como um todo, ela afetou a oferta lá dos fornecedores. Primeiro, gerou uma crise de confiança no processo de compra, no que algumas empresas passaram a ter dificuldade financeira. Alguns integradores eles relataram o seguinte: olha, eu não vou mais depositar o dinheiro à vista na conta do distribuidor se eu não sei se ele tem um produto em estoque ou não para me fornecer. Eu não vou botar o dinheiro na frente, que é uma prática muito comum. Então, num primeiro momento, gerou ali uma crise de confiança, o que faz com que ele vá na direção do cliente regional, que de repente do fornecedor regional, de repente é aquela empresa que ele está mais próximo e ele conhece mais. E também, por outro lado, gerou uma crise creditícia. Os bancos financiadores principais eles se tornaram mais rígidos nas análises de crédito. Então, dos dois lados,
essa crise ela gerou impacto de confiança, seja no processo de compra ou uma crise creditícia nos bancos financiadores. Tudo isso já está começando a dissipar ao longo ao longo de junho, mas isso foi um impacto inicial muito forte no nosso setor, no lado da demanda. Consequências disso. Primeiro, a distribuição regionalizada ela ganha força. Como eu mencionei, algumas empresas que são regionais, nosso país ele é multicultural. Então, algumas empresas que são regionais, ela acaba tendo uma maior confiança do comprador regional. Então, às vezes, o comprador é uma empresa na própria cidade. Então, ela acaba tendo realmente uma maior confiança. Nós tivemos também alguns novos distribuidores entrando no mercado, distribuidores com porte nacional, mas com enfoque extremamente regional. Que, independente do porte dele, ele está atuando num segmento de uma determinada região. Então, ele está focando. Ele não está querendo saber se ele tem tamanho para vender no Brasil inteiro. Ele está preocupado com o seguinte: eu tenho tamanho para vender no Brasil inteiro, mas eu vou focar numa determinada região. Então, isso foi um movimento que também já estava acontecendo, mas que deu uma acelerada nesse momento. Também percebeu-se outras empresas de outros segmentos da economia entrando de maneira mais acelerada, movimento que também já estava acontecendo desde o ano passado, mas que essas empresas elas buscaram esse cenário de crise, em que empresas especializadas no setor passaram por dificuldade financeira, eles aproveitaram esse cenário de crise para se consolidar e se fornecer. Porque essas empresas de outros setores, dentre outras coisas, eles desembarcaram no setor de geração distribuída brasileiro com uma grande estrutura de capital. E o setor solar, o nosso setor, ele é extremamente intensivo em capital. Então, essas empresas elas desembarcaram no nosso setor com uma estrutura grande de capital, uma estrutura forte, musculatura financeira, e elas estão aproveitando esse atual cenário para ganhar o seu espaço em relação a outras empresas do setor. A cereja do bolo é a questão da volatilidade cambial. Embora os preços em dólar tenham despencado, o nosso dólar disparou, chegou a bater quase R$6, ou seja, nesse momento baixou bastante, ele está hoje na casa de 5,10, 5,20, está oscilando bastante, chegou a voltar para 5,80, mas ele chegou a bater quase R$6. Isso impactou não só a questão do fornecimento, a questão das compras, mas principalmente os contratos de geração distribuída, os contratos de geração compartilhada, dos projetos. Porque alguns projetos, alguns investidores, eles estão postergando em função da disparada do dólar, que mesmo a queda abrupta em dólar do módulo, a disparada do dólar está prejudicando a economicidade do projeto. Algumas outras coisas, são outras agendas que continuam no nosso mercado. Os importadores com dificuldade de obter o registro do Inmetro. Isso é um movimento que aconteceu no ano passado também, que é uma regra válida a partir de 2020, em que o próprio importador ele deve ser o dono do próprio registro. Ainda há informações, houve mudança na equipe do Inmetro, mudança de diretoria do Inmetro, então ainda há reclamações de muitas empresas que estão demorando a obter o registro do Inmetro para elas fazerem a importação direta. Uma outra agenda, que é uma agenda antiga também que continua, afinal de contas, a resolução 482 muda ou não muda? Então, fizemos todo o movimento no nosso setor ao longo do segundo semestre, no final do ano passado. Esse movimento ele continuou no início do ano, naturalmente ele deu uma arrefecida com todo esse movimento da Covid, mas é um tema ainda em aberto. Ainda em aberto, que vai ser, com certeza, ele vai entrar na pauta, vai voltar quente na pauta ao longo aí do segundo semestre, visando uma potencial definição para ser válida a partir de 1º de janeiro de 2021. Um outro tema que começou também ano passado, mas que deu um ganho, deu uma acelerada, que continua, é a questão do FINAME dos geradores fotovoltaicos, potenciais novas regras do BNDES. As associações elas estão se manifestando junto ao BNDES. O BNDES ele perdeu espaço de financiamento, então ele começou a querer novos movimentos, nova metodologia, consultou o mercado. Então, isso também é uma agenda que há um passo a passo ao longo do segundo semestre, em função do tamanho do gerador fotovoltaico, da classificação fiscal, da NCM, e também é uma regra aí que deve ficar mais clara e mais definida até o final do ano. Então, essa questão, além de tudo que nós estamos passando, essa questão do Inmetro ainda está atrapalhando um pouquinho as empresas do nosso setor, mas até o final do ano deve estar tudo normal. A 482, até o final do ano, seja lá o que for acontecer, ela vai ter uma definição, ela vai se bater o martelo, e a questão da finalização dos geradores fotovoltaicos também. É isso, eu
Gostaria de agradecer vocês, gostaria de agradecer a todos. Eu acho que o nosso setor, ele não tem dúvida, eu acho que vocês também, eu acho que ninguém tem dúvida, ele vai ser um dos setores da economia que vai ajudar na retomada de tudo isso que nós estamos passando. Muita gente trabalhando em home office, são tempos muito diferentes, e eu tenho certeza que o nosso setor ele tem tudo para ser um dos motores dessa retomada, na questão de mão de obra, de contratação de mão de obra, na questão de movimento de capital na parte de compra, movimento de capital na parte de financiamento, na parte de fornecimento, na parte de importação. Então, nosso setor ele é um setor muito pujante, tem tido um crescimento extremamente expressivo ano a ano, e por mais que tenha uma crise, isso não representa desaceleração. Não, ele pode representar um crescimento um pouco menor, mas ele não vai desacelerar. Ou seja, nós estamos literalmente na contramão da economia e vamos continuar na contramão da economia. E tem sido assim desde 2014, 2015. E eu espero que vocês aproveitem realmente essa retomada, aproveitem esse fórum online, permite muito mais pessoas terem acesso a tudo que está acontecendo. Obrigado. Agradecemos ao senhor Marcelo Souza, da Canente Solar, pela sua apresentação.